Sejam muito bem-vindos às Nacionais aqui na Saldoano. Começamos assim com o título de Ministro diz que acordo alcançado com os docentes vai ao encontro das possibilidades do país. O Ministro da Educação assegurou hoje que o Governo vai cumprir com aquilo que foi prometido aos professores e sublinhou que a atualização da tabela remuneratória da classe foi atualizada de acordo com as possibilidades do país. Amadeu Cruz foi questionado pelos jornalistas sobre a posição dos sindicatos dos professores, o SIDPROF e SINDEP, que se manifestaram insatisfeitos com a proposta do Governo em fazer atualização da nova grelha salarial só em janeiro de 2025, sabendo que o estatuto sai no mês de junho. O ministro, que falava à imprensa à margem da abertura da reunião com o grupo de parceiros locais da educação que decorre hoje na cidade da Praia, sublinhou que os sindicatos devem ter em conta as condições que o país tem neste momento. Nós sempre tivemos com a bandeira da paz bem erguida e procuramos dialogar sempre com os sindicatos, respeitando as suas posições, sendo que o programa do Governo já tinha definido como um dos objetivos a revisão do Estatuto da Carreira do docente e atualização da tabela remuneratória, apontou. Adiantou que, em diálogo com os sindicatos, ficou acordado que todos os salários seriam atualizados com o índice 100 da tabela remuneratória da classe docente para as carreiras dos professores com licenciatura, em 91 mil escudos, e para os professores sem licenciatura, 55 mil escudos como salário base. Avançamos com mais notícias desta. Temos o título de taxa de inflação do índice de preço do consumidor situa-se em 1,7% no mês de abril. Temos a informação de que o Instituto Nacional de Estatística divulgou hoje dados que apontam que o passado mês de abril a taxa de inflação situou-se em 1,7% e o índice de preço do consumidor, o IPC, uma taxa de variação mensal de 0,1%. De acordo com o boletim informativo do Instituto Nacional de Estatística, os resultados do inquérito, nesse sentido, apontaram para uma diminuição em 0,3 pontos percentuais em relação ao registado no mês anterior. O mesmo documento anota ainda que a taxa de variação acumulada do IPC foi de 0,0%, taxa inferior em 0,3 pontos percentuais à observada no mês homólogo do ano anterior, enquanto a taxa de variação homóloga do índice de preço do consumidor total no mês de abril do corrente ano foi de 1,0%, acelerando 0,7 pontos percentuais em relação ao mês anterior. Segundo a mesma fonte, no período em análise, o índice de preço do consumidor registrou uma variação média dos últimos 12 meses de 1,7%, valor inferior em 0,3 pontos percentuais ao registado no mês anterior, apontando ao mesmo tempo que o indicador de inflação subjacente, o índice total, excluindo energia e bens alimentares não transformados, assinalou uma variação homóloga de 0,9%, valor superior em 0,6 pontos percentuais ao registado no passado mês de março. E avançamos ainda com mais notícias desta com o desporto. Temos o título de Futebol Internacional Cabo-Verdiano, Willy Semedo, eleito melhor jogador da Liga Cipriota. O futebolista internacional cabo-verdiano Willy Semedo foi eleito melhor jogador da Primeira Liga do Chipre, referente à época 2023-2024. De acordo com a página do Omonia, Willy Semedo teve 53 votos dos 14 treinadores da Primeira Divisão. Esta temporada, Willy Semedo fez 37 jogos e marcou 14 golos que ajudou o Omonia a conseguir o terceiro lugar e se qualificar para a Liga Conferência. Na seleção nacional, conta com 24 internacionalizações, com o golo apontado, e esteve presente no CAN 2021 no Senegal e no CAN 2023 na Costa do Marfim.